dando sequência ao nosso bate-papo sobre direito e família. Nós estamos aqui com o Luiz Kignel, para tirar mais dúvidas que vocês têm colocado ao longo do tempo aqui no nosso canal e também nas mídias, né, de situações relacionadas à comunicação do dinheiro entre marido, mulher, filhos, direitos que isso podem gerar, obrigações. Então, Kignel, muito obrigado novamente pela sua presença aqui. Prazer. Bom, hoje eu queria que a gente falasse um pouco sobre divórcio, né? Porque, como a gente até falou no primeiro vídeo da série, as relações elas hoje vão se modificando por uma série de fatores, né? Você mencionou, eu não quero mais casar porque os meus pais casaram, eu quero ser de um jeito diferente, a sociedade vai dando essa liberdade toda, mas chega uma hora que vai existir um momento em que, no caso de uma separação, de um divórcio, essas coisas vão ter que ser enquadradas em alguma formalidade. E aí, primeiro eu gostaria de entender o seguinte: quais são as obrigações básicas entre cônjuges? Como é que elas se formam e como é que elas são resolvidas num caso de divórcio no que se refere a patrimônio? Bom, a questão patrimonial em um divórcio, ela vai depender muito do regime de bens. Então, a escolha que eu fiz lá atrás, quando estávamos apaixonados, eu pago a conta quando nós estamos brigando. Perfeito. Ela vem depois. Eu tenho que entender os regimes de bens, porque se eu casei no regime da separação total de bens, não há patrimônio comum partilhável, salvo se eu comprei alguma coisa junto com o meu cônjuge ou companheiro. Porque na separação total de bens não há patrimônio comum. Cada um tem sua vida financeira apartada. Eu posso ter comprado um imóvel com você, então eu vou dividir, mas no condomínio civil, nada a ver com a família. Eu posso até continuar com você como condômino, como seria com uma terceira pessoa. Na separação, isso foi na separação total. Isso. Na comunhão total, que é a outra ponta, que está em desuso hoje, né? Ninguém mais casa em comunhão total, só quem casou há muito tempo, como eu, por exemplo, aqui, né? Casei em comunhão total, não tem dois patrimônios. É um patrimônio só. Então, tudo que eu construí, tudo que a minha esposa construiu, tudo que ela recebeu de herança, tudo que eu recebi de herança, né? No momento do divórcio, já está em nosso nome, vai para a conta. Mas é um sistema, confesso, em desuso. Mas é bom saber que existe essa possibilidade. Quem casou há mais tempo, né, pode ser que esteja no regime da comunhão total. E aí não é herança futura. Não, o meu sogro tem um patrimônio enorme, mas teu sogro está vivo, então não é teu. Teu sogro já faleceu? Então traz para a conta e vamos negociar. Perfeito. Okay? Mas a regra tem sido na comunhão parcial, porque ele é um regime muito complicado. E aí eu tenho o patrimônio que eu adquiri durante o casamento. Então eu tenho dois patrimônios. O que eu tinha antes é meu, o que ela tinha antes é dela, o que fizemos juntos é nosso. E esse nosso é um patrimônio partilhável. Todo ele tem muita briga nisso. Por exemplo, um dos dois entrou com um terreno, né, e ambos construíram a casa. De quem que é? Está no meu terreno. Terreno não, eu não partilho, vou partilhar o tijolo. Bom, então derruba a casa, porque o terreno é meu. Como é que você quer meia casa se está no meu terreno? Começam as discussões. Ou, por exemplo, não, mas você ganhou 1 milhão, né? Então esse 1 milhão aqui traz para conta 500 mil. Não, mas esse 1 milhão aqui, que é nossa, eu já gastei. Esse 1 milhão que eu tenho aqui, minha mãe que me deu. Então o que é dado não contamina. Então a comunhão parcial ela é muito detalhista. Porque mesmo no curso da comunhão parcial, os bens que eu recebi durante o casamento ou durante o não estável, por doação ou por sucessão, na comunhão parcial, não se comunicam. Mas você nem sempre importa carimba. É a origem, não a cronologia, no Isso. caso. Mas nem sempre você carimba, porque uma aplicação financeira que o teu pai te deu, ou tua mãe te deu, se ela ficar na mesma conta lá carimbadinha, é fácil você dizer, não, aquela conta era minha por doação, que era minha antes de se casar. Você tem o histórico, você tem o registro, você tem o log de atividades. Só que vocês do mercado financeiro resgata, aplica, compração, então você vai perdendo o carimbo. Diferente de um bem imóvel, que eu dou para minha filha um bem imóvel, pode passar 50 anos, está lá na matrícula que eu doei para ela, então é mais fácil. Então as discussões patrimoniais são enormes e elas se complicam conforme o tipo de ativo que eu tenho. Entendi. Então, na verdade, por mais que esteja estabelecido, existe uma dificuldade prática
de você relacionar o que era antes e o que era depois. Na comunhão parcial. Na comunhão parcial. Na separação total, simplesmente não há partilha. Perfeito. E nesse caso, assim, lembrando que caso eu não tenha escolhido regime nenhum, que é daquele vídeo anterior, mas virou união estável, é a separação parcial. É comunhão parcial de bens. Comunhão parcial, desculpa. Isso. E aí começa a discussão quando é que ela começou. Porque no casamento civil tem a data lá, tem foto, né? Tem nós no Dias de Paz. Na união estável, em que instante vira a chave do namoro e vira união estável? Né? Quanto mais rico você for, mais para trás eu quero virar a chave. Né? E você quer mais prolongar a chave. Então começa uma briga e essas questões patrimoniais, infelizmente, é do ser humano, acabam criando desavenças por vezes incontornáveis. Então você acha que nesse caso, aquelas pessoas que estão juntando dinheiro, começando ou não a investir, independente disso, eu falo muito quem está começando, porque quem está começando ainda no ciclo de vida ainda não passou pelas experiências dessas relações, né? Mas naturalmente, como a gente até comentou no vídeo anterior, isso não tem idade, isso vai acontecer nas várias idades aí. O que é importante nesse sentido? É ter clareza do regime que vai adotar. Então, aquilo que você falou, na hora da briga que eu vou ter que pagar a conta. Pagar a conta. Então, assim, é pensar em pagar a conta, né? Eu vou te falar, é muito delicado isso. Sim, sem dúvida. Porque às vezes a gente recebe casais para orientar e não por mal, a gente escuta, eu já ouvi alguém comentar assim, o senhor deve ser muito mal casado, viu? Para ficar pondo tanto problema, né? Tá agorando aqui o nosso casamento. Tô feliz, graças a Deus, 33 anos. Mas em comunhão total. Mas é porque a nossa função é justamente dar essa orientação. Eu não acho que tem regime melhor ou pior. Eu até acho, como pai, que o regime mais desejável é a comunhão parcial, porque você olha o casamento para ser eternizado. Sim. Então, assim, olhando como pai, né, eu acho que o certo é casar em comunhão, não digo total, mas em comunhão parcial, porque em algum momento um pode ganhar mais do que o outro, um pode abdicar do trabalho porque o outro ganha mais e tem filhos, mas é um projeto de vida, então tudo deveria ser dos dois. Às vezes você ganha mais porque eu te dou suporte emocional. Já vi muita coisa. Esse é o desejo de pai. Pondo o chapéu de advogado, eu falo não. Porque você está comprando um risco desnecessário. Então o certo é casar em separação total. Como eu não sou terapeuta, eu sou advogado, então eu dou orientação da separação total. Mas quando me perguntam a minha posição pessoal de justiça familiar, porque na separação total você pode ter patrimônio comum. Você pode ter um pacto de separação total, que é a solução que eu tenho dado para os clientes. E no pacto de separação total, ou pacto antinupcial para casamento, ou pacto de conviventes para união estável, você coloca que, por exemplo, vamos ter uma conta bancária, o que estiver nessa conta é dos dois. Então, eu casei em separação total com alguém, tenho a minha vida, ela tem a vida dela, mas nesta aplicação tudo é de nós dois. Nesse caso, você está dizendo onde você quer especificamente que exista a comunhão. Que não é mal. Ou, por exemplo, clientes que já dizem, não, tudo que for bem imóvel é comum. A aplicação não é, ou vice-versa. Ou monta uma empresa patrimonial, tudo que for nessa empresa é dos dois. Então, assim, eu acho que são maneiras de você não perder o sonho da comunhão parcial, que é um sonho bonito, sem ao mesmo tempo não ser realista o suficiente que o casamento pode afundar. Por mais que você não pense nisso. Claro. Mas alguém pensou. Então, te permite você... A gente chama de sistema híbrido. Você casa em separação total, mas elege mecanismos de comunhão parcial. Perfeito. Bom, e uma outra coisa é o seguinte, com relação aos filhos, hein? Porque é diferente a situação, né? Com o cônjuge e com os filhos. O que se tem normalmente de confusão nesse aspecto aí? Porque às vezes a gente vê, né? O fulano quer a pensão da fulana, ou a fulana quer a pensão do fulano, ou o fulano quer a pensão do fulano. E às vezes eu olho, mas precisa desse monte de dinheiro de pensão aqui para poder cuidar do filho? Eu olho ali aquela notícia e fico em dúvida. Como é que isso funciona mais ou menos? O divórcio ele é um binômio alimentos, né? Necessidade versus possibilidade.
Mas alimentos é uma parcela do divórcio, porque ele é um tripé. Ele é guarda e visita de filhos, né? Alimentos e patrimônio. Na separação total, você já tira o patrimônio da cesta porque já está resolvido, né? Mas isso independe para fins de fixação de alimentos. Pelo novo Código Civil, com homens e mulheres iguais em direitos e em obrigações, se perdeu aquele conceito, que era um conceito superado, porque nós evoluímos, que era um conceito de uma sociedade do começo do século XX. Então você tem que dizer com esse olhar, onde era uma sociedade não só, ela era tão machista que a mulher ficava em casa. Então, normalmente, o provedor financeiro era o marido. Não digo nem companheiro, porque não havia companheiro. Sim. Havia só o marido. Então, nessa sociedade de um século atrás, era o homem que pagava a pensão, né? E a mulher tinha sempre os filhos com ela. Tinha a guarda. Hoje você tem situações em que homens e mulheres ganham ou igualmente, ou um mais do que o outro, com diferenças menores, ou a mulher ganha mais. E hoje a guarda não é mais uma premissa de que ela será sempre da mãe. Ela tende a ser da mãe porque, ainda bem, não somos sempre iguais. Por mais que você queira igualar homens e mulheres, ainda bem somos diferentes. Eu acho que isso é salutar para a vida, né? E há uma maternidade que vem da mãe. Que nenhum demérito ao pai. Mas há uma maternidade que vem da mãe. O que também cria uma questão de quando é o divórcio. Porque uma coisa é o divorciar com filhos de 1 ano, de 5 anos, e com marmanjos de 15 anos de idade. Então também tem que olhar um monte de coisa. A pensão, que esse binômio necessidade versus possibilidade, então assim, eu tenho que provar não só o que eu gasto. Já ouvi isso muito em audiência com o juiz. Doutor, que os seus clientes gastam, eu já entendi. Aquelas contas enormes, né? Prova que ele pode pagar. Prova que ela pode pagar. Então, esse binômio é necessário. Então, se eu provar que o cônjuge tem condição financeira e esse era o patrimônio, esse era o nível de vida desse casal, eu vou elevar a pensão alimentícia. Entendi. Né? E alguém tem que pagar a conta. E eu tenho 2 níveis de pensão. Eu tenho a pensão entre cônjuges, que será uma questão de prova que um dependia do outro. E tenho a pensão de ambos para com os filhos, que ambos têm que pagar a pensão, Sim. se ambos trabalharem, na proporção do que contribuíam. E aí as brigas são intermináveis, porque é do ser humano. Claro. Aí as brigas em família, na parte de pensão, são intermináveis, mas, no fim, tirando todas as firulas, existe uma questão jurídica. Eu tenho aqui uma relação de gastos usuais destes filhos. Eu tinha um provedor ou uma provedora que, por conta do divórcio, terão essa obrigação. Eu posso tentar não pagar do cônjuge. Bom, mas é meu ex-cônjuge, onde já viu pagar para ex, é outra discussão. Mas para filhos, a conta é essa. Perfeito. E nesse caso, no cálculo da pensão, é, como você falou, a obrigação das duas partes. E aí, naturalmente, uma delas vai ter a guarda. Aí é diferente ou guarda com guarda compartilhada. Isso é uma outra coisa também. Outra novela, você tem a guarda compartilhada e a guarda alternada. A guarda compartilhada é a guarda onde as crianças permanecem com residência, vamos dizer, para um exemplo que é usual, materna, e a visita dos pais. Então, quando eu advogo para casa, eu digo para o pai, olha, veja bem as visitas, porque o que não tiver escrito é dela. Ela não precisa escrever nada, porque ela tem a guarda, ou vice-versa. E aí você fixa, as crianças têm a residência materna e o pai tem as visitas, que podem ser os... O que é um final de semana? Ele pode ser só o domingo, pode começar sábado de manhã e terminar domingo de tarde. Ou sexta-tarde. Pode começar sexta-tarde e terminar domingo de tarde. Pode começar sexta à tarde e terminar segunda-feira de manhã na escola. Então, o que é o final de semana? O que é uma emenda de feriado? O que é pôr do sol? Eu busco a pôr do... O que é 5 dólares? 6, 7? Férias, feriados, aniversários dos filhos, aniversários dos pais. E às vezes complica, aniversário dos avós. Sabe, você tem que dar um certo assim... O casal tem que entender que eles estão perdendo, que não vai ser mais como era antes, né? Você não pode querer enfrentar um divórcio, às vezes litigioso, infelizmente litigioso, onde as partes estão se engalfinhando, e pretender que você vai ter visitas livres, que nem são recomendáveis. Então isso é a guarda compartilhada. Por que ela é compartilhada se eles moram com a mãe
Porque eu passo a compartilhar, por exemplo, o direito de poder escolher a escola, de poder ir à escola, de pedir relatório, de tomar decisões de qual escola fica, em qual médico vai. Então eu compartilho decisões, mas não moradia. A guarda alternada, eu alterno assim, as crianças ficam 15 dias na casa de cada um, por exemplo, ou uma semana. Eu não gosto, acho que não funciona, a prática me ensinou que não funciona. Os pais prefeririam, porque eles não estão vendo, eles estão olhando para eles, não para os filhos. Porque o filho fica um retirante. Né? Ele fica uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Aí no pai tem uma regra, na mãe tem outra regra. Criança tem que ter regra. Regra para o bem, não é regra de castigo. Regra para o bem. As crianças pedem, né, um cotidiano. Né? Então não dá para você assim, no papai eu posso ver televisão na cama. Na mamãe eu não posso ver televisão no quarto. Mas na mamãe eu posso comer doce antes da janta. No papai eu não posso. Então ele fica jogando com os pais. Entendeu? Onde é melhor. Então fica uma disputa dos pais onde é melhor. Então não funciona. E tem uma terceira que está em moda, que começou a aparecer. Eu tive um caso, que é curioso. Os pais trocam de casa a cada 15 dias e não os filhos. Muito interessante. Então os filhos permanecem na casa fixa, que ambos dividem, e a cada 15 dias os pais se alternam. Mas aí, nesse caso, os filhos que definem as regras. É um problema. E é um problema, mas é muito interessante. Olha que sacada. Fato. Quer dizer assim, Legal. então assim, eu não mudo mais de casa. Meu pai quer mudar. Não, primeira quinzena eu moro com meu... Mas esse é meu quarto, esse é meu... O quarto é um ambiente, né? Individual, uma particular. pequena república, né? Eu quero ter aquilo pra mim, né? Sem dúvida. Tem complicações, mas nos meus 15 dias eu posso trazer meu namorado, eu posso levar minha namorada. Nada é simples. Mas essa terceira via começou agora. Eu tive um caso só e os juízes estão vendo como é que faz, porque eu acho que tudo que puder beneficiar os filhos é uma pauta importante. Visitas é direito dos filhos, não dos pais. Os pais é obrigação. O direito dos filhos de verem os seus pais. Os pais têm a obrigação de ir quando tiver combinado. Por isso não há visita livre. Eu vou quando der. Não. Você é pai. Toda quarta-feira. É toda quarta-feira. Não tem jogo, não tem futebol, não tem final, não tem. Não tem. Não tem viajar no final de semana, porque esse final de semana é dos teus filhos. Então não é eu vou se eu quiser. Eu sou obrigado a ir. Então, essa construção é dele. Imagine isso tudo num casal em litígio. É, muito mais complicado. Kigno, muito obrigado por mais esse vídeo aqui, esse conteúdo maravilhoso que a gente trouxe para o pessoal. E nós temos outros episódios da série, não deixe de conferir, que a gente está falando aqui sobre finanças, investimentos, família e tudo como que isso vai se relacionar na sua vida prática, no seu dia a dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.